Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Hoje, terça-feira, dia 27 de agosto, dia de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Amanhã nós celebraremos Santo Agostinho, duas festas lindas que falam muito ao nosso coração. Vou refletir depois na homilia um pouco sobre a história de Santa Mônica, frases também que ela disse, vai nos ajudar demais a rezar e a entender. Os santos são o quinto evangelho, a gente tem que meditar e deixar mesmo Deus falar ao nosso coração através da história deles. Se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva aqui no canal, ativa já as notificações para você saber quando entrarem coisas novas aqui. Deixa agora joia, like, curtida nesse vídeo para você ajudar o padre a evangelizar. Isso é muito importante, tá bom? E também eu quero pedir a você, acompanhe hoje, 8 da noite pela TV Canção Nova, o programa Para Ser Feliz, vai ser lindo demais, coloque aí o relógio para despertar. Música, palavra de Deus, direção espiritual, oração profunda, de 8 às 9, pela TV Canção Nova ao vivo. Coloca aí no celular, 7h57 para você despertar e para você ouvir, acompanhar o programa pela TV Canção Nova ou no seu celular, no seu tablet, pelo canal da TV Canção Nova ao vivo no YouTube. Deus abençoe você e escreve aqui nos comentários seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações. O padre quer rezar por tudo isso. Mateus 23, do 23 ao 26. Capítulo 23, versículos do 23 ao 26. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho, e deixai de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a fidelidade e a misericórdia. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus é duro no evangelho de hoje contra a hipocrisia dos fariseus que tinham perdido a noção, perdido a rota, perdido o caminho certo, né? Estavam vivendo uma hipocrisia, eles, pagavam dízimos, mas não viviam as coisas mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Eles filtravam, né, o mosquito, mas deixavam passar o camelo pela peneira, né? Isso pode acontecer conosco também. Às vezes a gente perde tanta noção da vida espiritual que a gente começa a fazer coisas para agradar nós mesmos, para agradar as pessoas, para ter aplauso e nos afastamos da integralidade da palavra de Deus. E se nós vivermos assim, morrermos assim, o Senhor vai nos chamar de hipócritas também, né? Que o Senhor condena aqui também a exterioridade, os fariseus que se preocupavam com a aparência, mas o coração cheio de maldade, malícia, né? Busquemos nos retornar à essência do Evangelho e limpar o copo por dentro, né? Purificar o nosso coração com a confissão, com a busca sincera da santidade, evitando ali aquilo que desagrada a Deus, fazendo a vontade de Deus em tudo, tá bom? Também agora, como eu falei, eu quero partilhar um pouquinho com você a história de Santa Mônica, sobretudo com as mães. A história de Santa Mônica vai falar muito com as mães, contemplando aí a cruz, né? Essa outra opção de edição aqui no estúdio. Olha, enquanto o padre vai ler um pouquinho, falar um pouquinho sobre a história de Santa Mônica, foi a mãe de Santo Agostinho. Você que é mãe que está rezando para os seus filhos, seu filho, a história de Santa Mônica é muito inspiradora, sobretudo para mães e pais. Nascida na cidade africana de Tagaste, no ano de 332, Santa Mônica foi uma esposa exemplar, que rezou muito pela conversão do seu esposo pagão, que não era cristão, né? E do seu filho mais velho, Agostinho, que vivia entregue ao vício e ao pecado. Santo Agostinho vivia uma vida de devassidão, de vício, de pecado, né? A santa e fervorosa mãe fez inúmeras preces pedindo a Deus que intercedesse de forma especial por Agostinho, que transformasse Agostinho. Foram 33 anos vividos na esperança de ver a conversão e o batismo do seu filho. Após tanta insistência e perseverança, Deus atendeu ao pedido desta santa mãe e Agostinho se converteu ao catolicismo e se tornou bispo. Antes de morrer, ela disse ao filho que a única coisa que a fazia desejar viver era o desejo de ver o filho cristão e que então ela tinha já, né, cumprido a sua missão. Canonizada pelo Papa Alexandre III, Santa Mônica foi declarada padroeira das associações de mães cristãs, sendo um exemplo para todas as mães que sempre procuram o bem dos seus filhos. Santa Mônica foi uma grande intercessora e eu sei que tem muita mãe e pai me acompanhando aqui agora
que precisam ver também a transformação dos filhos. Talvez o teu filho nem é uma pessoa ruim, mas ele não segue a lei de Deus, ela não segue a lei de Deus, ele não tem Deus no coração, os valores são mundanos. E você, por mais que ele seja bom, carinhoso, carinhosa, você teme pela salvação do seu filho, da sua filha. E isso é importante. Você é responsável, sim, de levar o seu filho e a sua filha para Deus. Então siga o exemplo de Santa Mônica, seja um grande intercessor, uma grande intercessora pela salvação, pela conversão dos seus filhos. É isso que Deus espera de você e de mim. Então vamos lá, algumas frases de Santa Mônica para nos ajudar. Eu clamei ao Senhor na minha angústia e Ele me respondeu e atendeu o desejo do meu coração, que era a conversão do meu filho. Olha só, outra frase. Cada dia é uma moeda que Deus nos dá para comprarmos a sua glória. Cada dia Deus nos dá a oportunidade de estarmos mais perto dEle através da oração, da busca da santidade, Depois, conselho dado a Santa Mônica, por Santa Mônica a um bispo. Continue a rezar, pois é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas, Alguém através de tantas lágrimas, um filho de Deus, se você está rezando, clamando por ele. Outra frase bonita de Santa Mônica, não existe nenhum lugar que esteja longe de Deus. Ou seja, não existe nenhum lugar, se o teu filho está morando na Austrália, fazendo coisas que não deve, se a tua filha está no pecado, na devassidão, nada é longe de Deus. Deus pode chegar em qualquer situação, em qualquer realidade, pode transformar isso, pode tocar o coração do seu filho. E olha, eu costumo dizer, e isso eu vi acontecendo na minha vida, a oração de uma mãe, a oração de um pai tem muita autoridade diante de Deus. Tem muito poder diante de Deus. Eu sei que quando você está no meio do furdúncio, no meio da situação difícil, você não vê, e eu sei que é difícil, mãe, pai. Mas insista na oração pela salvação, pela cura, pela transformação do seu filho. E sobretudo, pai e mãe, preocupe-se sim com o destino eterno do seu filho. Preocupe-se sim com a salvação da alma do seu filho, porque Deus vai pedir conta disso para você. Afinal, Ele confiou essa alma a você. Então faça o seu melhor falando, levando na igreja, sobretudo quando ele é pequeno. Acostume o seu filho a ir à igreja. Aí ele não gosta. A criança não gosta mesmo, mas ele vai pegar o costume se você insistir, Porque a criança quer brincar, mas leve para a igreja, ensine o teu filho a rezar, que ele veja você, seu marido, rezando. Ou você, se você não tem um marido, sozinha rezando. Preocupe-se com a salvação da alma dele, porque essa é a sua principal missão. Quando Deus te confia um filho, Deus não confia só o corpo do filho, confia a alma. E você precisa lutar, sobretudo pela sua oração, pelo seu exemplo, pelo seu ensinamento, para levar o corpo e a alma, para o bem, para levar a alma para o céu, E o corpo também a um bom destino, O corpo também, com a ressurreição dos mortos, no juízo final, vai ser ressuscitado, então é a unidade do ser dele, de corpo e alma, para Deus, para a salvação. Você é responsável por isso. Que o Senhor nos ajude. Santa Mônica, rogai por nós. Tem uma oração bonita a Santa Mônica aqui que eu quero fazer. Ó Santa Mônica, que pela oração e pelas lágrimas alcançastes de Deus a conversão de vosso filho transviado, depois santo, Santo Agostinho. Olhai para o nosso coração amargurado pelo comportamento dos filhos e familiares desobedientes, rebeldes, inconformados, que tantos dissabores causam ao nosso coração e a toda a nossa família. Que vossas orações se juntem às nossas, Santa Mônica, para comover o bom Deus, a fim de que Ele faça nossos filhos e familiares entrarem em si e voltarem ao bom caminho. Santa Mônica, fazei que o Pai do céu chame de volta à casa paterna o filho pródigo. Dai-nos essa alegria e seremos sempre agradecidos. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, atendei-nos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre a água, a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, eu creio no poder da oração, eu creio no poder da oração, nossa frase de hoje, testemunho público de fé. E, por favor, escreve aqui nos comentários, nem que sejam poucas palavras, que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, que ficou forte para você. Deus abençoe.